mais uma live da terça, mais um momento religioso de reuniões sobre a discussão recuperação judicial. O tema de hoje é um tema mais aberto, questões mais abertas. Eu abri uma caixa de perguntas ontem no Stories e recebi algumas perguntas para a gente bater bola, conversar, discutir, enfim. Trouxe algumas questões práticas que provavelmente você deve enfrentar, já enfrentou ou eventualmente tem curiosidade. Questões do campo de batalha, recuperação judicial na prática. E eu já vou iniciando, olha só. Primeira pergunta que eu recebi e vamos a ela. Primeira pergunta. Marcelo, meu cliente tem receio para ingressar em recuperações judiciais. O meu cliente tem um certo preconceito, medo, dúvida, enfim, o meu cliente tem um pé atrás, essa é uma expressão bem adequada, um pé atrás com relação ao Instituto Recuperação Judicial. O que você sugere? Olha só, primeiro vamos entender por que ele tem esse pé atrás. Qual é a questão que faz o seu cliente ter receio de ingressar em recuperação judicial? A primeira resposta que me vem à mente é a seguinte: o seu cliente provavelmente confunde recuperação judicial com falência. Meu caro colega, isso é mais normal do que parece. Na realidade, trabalhando com recuperações judiciais, a gente percebe que a grande maioria dos agentes econômicos, especialmente os pequenos e médios, tem uma confusão, uma incompreensão, uma ignorância sobre o Instituto Recuperação Judicial. Então, é muito interessante, em primeiro lugar, estabelecer uma distinção clara entre recuperação judicial e falência. Na realidade, não existe nenhuma relação do ponto de vista do agente econômico, do ponto de vista da estratégia que você pretende adotar. E isso tem que ficar muito claro para o seu cliente. Então, vamos pensar no seguinte: qual é o passo mais interessante para que isso seja resolvido? No meu ponto de vista, apresentar a legislação. No meu ponto de vista, a primeira coisa que você deve fazer é apresentar para o seu cliente, por exemplo, o artigo 47 da Lei 11.101. O artigo 47 que indica a principiologia, que indica o horizonte, que indica o objetivo que o processo de recuperação judicial carrega. Essa é a primeira sacada importante, José, para se demover de resistência o cliente quando estiver diante das condições objetivas de uma recuperação judicial. Então, seu cliente está com alguma dificuldade de compreensão, está com preconceito sobre recuperação judicial, a primeira coisa que você deve fazer é apresentar a própria legislação para ele. Explicar no seguinte sentido: meu caro cliente, não há relação entre falência e recuperação judicial. Recuperação judicial é uma estratégia de recuperação econômica, de soerguimento que a lei faculta, e por isso mostrar o artigo 47 é uma alternativa interessante. Por quê? Porque o artigo 47 coloca de forma clara e límpida, o princípio da preservação de empresa, como o meu caro colega já dividiu aqui. É isso aí, José. Então, primeiro vetor é esse, mas há outros. O segundo movimento importante para demover o cliente deste preconceito, deste receio, deste medo. O segundo movimento importante que deve ser feito para demover o cliente desse receio é apresentar remédios homeopáticos, Luiz. Então, o segundo movimento é sim apresentar para o cliente. Nós estamos fazendo isso aqui no escritório, apresentando remédios homeopáticos que eventualmente podem curar a doença, se esta for a possibilidade, se assim for possível. Então, qual é o primeiro remédio homeopático que a gente poderia oferecer? Primeiro é a negociação extrajudicial.
Caro colega, me traga as dívidas que nós vamos... Caro colega, não, né? Agente econômico, caro cliente, me traga as dívidas que nós vamos entrar em contato com os credores para ver a possibilidade de seu alongamento. Eu admito que isso é muito difícil. Na realidade, quando o cliente chega no escritório, esse movimento extrajudicial, em regra, já foi feito. O cliente que deve 1 milhão, 1 milhão e 500, 800 mil reais, 500 mil reais, esse cliente já tentou convencer os credores a respeito do alongamento. Eventualmente já alongou extrajudicialmente esses compromissos. Então, é difícil demover esse cliente, ou melhor, estes credores do prosseguimento ou do início da execução. É difícil. Então, pensando em remédios homeopáticos, a questão é a seguinte, Amanda, Bruno, a questão é a seguinte: o cliente tem preconceito com relação à recuperação judicial, tem medo, tem aqueles receios que a gente ouve muito falar sobre a RJ. Então, primeira resposta é explicar, recuperação judicial é uma coisa, falência é outra. Segunda, remédios homeopáticos. Remédios homeopáticos, o primeiro remédio homeopático é buscar uma negociação extrajudicial. Mas, em regra, quando o cliente chega no escritório, ele já tentou fazer isso. Então, difícil manejar essa possibilidade extrajudicial. Mas há 2 mecanismos na Lei 11.101, anotem aí, Amanda, 2 mecanismos na Lei 11.101 que permitem vislumbrar essa homeopatia. O primeiro mecanismo, a própria recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial pode fazer, às vezes, de estratégia de soerguimento. Conforme as dívidas que o seu cliente possui, você pode sim se socorrer na recuperação extrajudicial. Na realidade, cada vez mais a recuperação extrajudicial tem sido acionada. E o grande problema da recuperação extrajudicial é que ela não permite o manejo, a administração dos créditos que não se submetem. Esse é um grande problema. Então, mas você pode ventilar essa possibilidade com o seu cliente sem problema algum. Mas eu sugiro, se eu tivesse que dizer qual é o remédio extrajudicial, ou melhor, qual é o remédio antecedente à recuperação judicial, que eu adoto, ou que eu sugiro que você adote com o seu cliente antes do ingresso da recuperação judicial, os colegas que estão no colegiado empresarial sabem bem disso, o remédio é a negociação preventiva. Tratar desse tema com um cliente que tem um medo de ingressar em recuperação judicial me parece uma alternativa simplesmente alvissareira. Por quê? Porque você vai acionar, olha só, Priscila, você vai acionar os benefícios do processo de recuperação judicial e vai sim, vai suspender as dívidas e vai criar uma mesa de negociação sem concorrer com os prejuízos do processo de recuperação judicial. Prejuízos em que sentido? Por exemplo, reputacionais. Então, você vai alcançar a suspensão das execuções e vai estabelecer de modo forçoso, por uma decisão judicial impositiva, a negociação com os credores através do Sejus, que é uma forma de conciliação, de mediação. Você vai fazer isso via judicial e assim interromper, por vezes, aquela sangria, por vezes, aquele processo de execução que está tirando o sono do cliente. Você vai fazer isso e não vai precisar ingressar, pelo menos de imediato, com a recuperação judicial. Isso significa para o seu cliente, aquela reflexão, Fausto, que a gente tem feito bastante, de graduar o escalonar o ingresso ou a forma de composição dos compromissos. É nesse sentido, Bruno, homeopatia é excelente, né, cara? Porque por vezes resolve. Vê bem, aqui não vai ninguém antipático à homeopatia, ninguém que desconsidera essa alternativa. Na realidade, essa é uma possibilidade que pode resolver os compromissos do seu cliente.
pode resolver de fato os compromissos da empresa que você assessora. E pode resolver porque não são apenas os devedores que têm noção, não são apenas os agentes econômicos em dificuldades que têm noção da seara em que são inseridos, que têm noção do contexto em que se insere. Na realidade, todos os agentes econômicos, seja credor, seja empresário em dificuldades, todos eles conhecem o cenário em que nós estamos navegando e nesse sentido, evidente que criar uma negociação extrajudicial, mas através de uma decisão judicial, a partir do comando de uma determinação do juízo, que é o juízo também da recuperação judicial, me parece uma boa alternativa para demover eventuais antipatias a sentar à mesa. Então, nesse sentido, o credor, mesmo o credor antipático, consciente que está no mesmo contexto econômico, que sabe que o agente que está se socorrendo na negociação preventiva também enfrenta dificuldades, ele pode compor algo interessante no bojo da negociação preventiva. Eu, sinceramente, meus caros colegas, acredito nisso. Até quero saber a opinião de vocês concordam com isso? A gente conversou bastante sobre isso no último sábado, mas me parece evidente. E nesse sentido, a discussão que eu aqui proponho é uma antessala da recuperação judicial ou não. Ou não. Porque existem sim cenários em que a recuperação judicial simplesmente será secundarizada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, aliás, nós precisamos testar na prática. Aqui nós estamos fazendo isso. Sugiro que os colegas também o façam. Testar esse instituto. Marcelo, onde é que está isso na Lei 11.101? Me explica rápido. Recuperação extrajudicial, eu sei. Eu escrevo lá, aparece no Google, já sei. Agora, onde é que está essa alternativa? Artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º. Então, é isso. Vamos lá, José. É importante o advogado analisar se o cliente tem uma solução viável para a crise. Perfeito! É imprescindível ao advogado analisar se o cliente tem uma solução viável para a crise. Mas vê bem, perfeito, José. Olha só, cara. Existe um problema no imaginário empresarial brasileiro que é o seguinte. Boa parte do empresariado brasileiro não sabe por que está bem, tampouco sabe por que está mal. Não tem uma leitura econômica, social, uma leitura panorâmica do cenário em que se encontra. Não tem noção das suas próprias dificuldades. E isso é um problema seríssimo do ponto de vista econômico. Isso significa que, por vezes, nós, advogados, advogadas, precisamos alertá-lo. Olha, esse não é o melhor caminho do ponto de vista negocial. Você não tem noção se a sua empresa tem viabilidade ou não. Então, vamos lá. Ainda mais um argumento sobre esse tema negociação preventiva. Negociação preventiva significa, do ponto de vista do credor, uma ameaça de recuperação judicial. Então, o próprio credor vai observar a circunstância e vai dizer, se eu não sentar para negociar, é mais ou menos isso. Se eu não sentar para negociar, eu sei o que vem por aí. Se eu não sentar para conversar com o agente econômico em dificuldades, eu sei o que vem por aí. E não me parece nada muito positivo. Então, esse argumento, por mais que seja subliminar, não precisa ser colocado na mesa, mas esse argumento também é um argumento forte em prol da negociação preventiva. E aí nós chegamos em um movimento de convencimento do cliente de que recuperação judicial não é um mal, recuperação judicial não é um problema, recuperação judicial não carrega os riscos que o cliente acredita que existem. Na realidade, o risco existe independentemente da recuperação judicial. E é nesse sentido que eu falo seguidamente que recuperação judicial não é um problema, é a solução destes clientes em dificuldades. Tá bem? Então,
Feito essa primeira pergunta, a pergunta é: meu cliente tem receio de ingressar em recuperação judicial. Cara, assiste toda essa nossa prosa que você vai demover com competência, com assertividade, com combatividade esse preconceito. Porque antes de chegar na segunda pergunta, só vou chamar a atenção de um detalhe. Meu caro colega, não tem brincadeira. Essa live é para os fortes. Essa conversa é séria. Se você não acredita em recuperação judicial, não se apresente. Porque você tem que convencer o seu cliente que essa é a melhor alternativa e manter a integridade. Você tem que acreditar em recuperação judicial. Você tem que acreditar na alternativa. Então, não adianta defender recuperação judicial sem acreditar no Instituto. E se você acredita, há sim que ser incisivo, agressivo, ir para o embate, ir para a discussão, defender com veemência, porque é disso que se trata. Vê bem, agora as inscrições de treinamento estão fechadas, eu fico à vontade de dizer o que eu disse semana passada, retrasada. Então, as inscrições nem estão abertas. Mas por que eu sou agressivo quando as inscrições são abertas? As inscrições de treinamento, quando estão abertas, eu dou um tom mais agressivo. Eu falo que deve entrar no treinamento. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que é a melhor alternativa para quem quer trabalhar com recuperação judicial. Não tem aqui nenhum floreio ou intento de fabulação, não. Eu acredito que é a melhor alternativa. Mesma coisa para recuperação judicial, diante de determinado cliente. Nós estávamos há 2 semanas conversando com um cliente potencial de ingresso em recuperação judicial e eu expliquei de A a Z porque recuperação judicial é disparado a melhor alternativa. Disparado. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Eu não coloquei vários cenários na mesa, é isso que eu quero dizer, meus caros colegas. Eu não coloquei vários cenários na mesa e pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D. Não! O cara já tá cheio de dúvidas. Você pretende levar mais dúvidas para ele? Você pretende levar mais problemas para ele ou vai apresentar a solução? É possível fazer recuperação judicial, mas... é possível fazer negociação preventiva, mas... Cara, não faz isso. Apresenta a alternativa e defende a alternativa. Marcelo, não posso fazer isso porque eu não acredito. Mano, então não faz, cara. Então não faz. Perfeito, Fausto. É isso mesmo, cara. Primeiro a gente tem que se convencer, depois convencer o outro. Marcelo, eu tenho medo. Cara, não se apresenta. Não se apresenta. Agora, a gente sabe que a advocacia não é profissão de covardes e aqui a gente sabe que não temos esse tipo de profissional. Segunda questão, olha só. Marcelo, olha só a pergunta. Marcelo, eu estou com crédito para habilitar em uma recuperação judicial. O que eu faço? Então, segunda pergunta é essa. Eu tenho crédito para habilitar, represento um cliente que tem créditos em uma recuperação judicial. O que eu faço, Marcelo? Essa é a pergunta. Meu caro colega, antes de 2017, eu diria, cara, habilita. Antes de 2018, habilita, pelo amor de Deus, habilita. Se o crédito se submete à recuperação judicial, habilita. Essa mais ou menos era a orientação convencional. Hoje não é mais. Hoje, antes de habilitar o crédito, se o crédito que você representa não figura no quadro de credores da recuperação judicial, o que eu recomendo que você faça em primeiro lugar? Em primeiro lugar, visite os editais. Por que visitar os editais, Marcelo? Porque é através dos editais que você compreende panoramicamente o andamento da recuperação judicial. Então, visite os editais e acompanhe em que fase o processo de recuperação judicial se encontra. Tá bem? Esse é o primeiro movimento. E aí você vai analisar os editais e vai dizer, já foi publicado o primeiro edital, já foi publicado o segundo edital, já houve a Assembleia de Credores que já aprovou o plano de recuperação judicial. Opa! Pausa. Então você fez o primeiro movimento, analisou as fases da recuperação judicial e você acompanhou que o plano já foi aprovado. Caramba, o que tem que fazer? Luciano, vai para esse plano, cara. Larga tudo e vai ler o plano. Visita esse plano. Então, e aí você vai largar tudo,
Você ainda não habilitou. Não faz isso depois de ter habilitado. Você ainda não habilitou o crédito, observou as fases da recuperação judicial, percebeu que o plano de recuperação judicial já foi aprovado. Cara, o que você faz? Abre o plano e vê como o crédito que você iria ou irá habilitar está apresentado, qual a condição a este crédito apresentada. Daqui a pouco você vai perceber que o crédito que você iria ou irá habilitar, que o crédito que você representa, será adimplido após 2 meses da homologação do plano de recuperação judicial em sua integralidade. Opa! Você titulariza o crédito trabalhista, por exemplo, e a empresa em recuperação judicial aprovou um plano que pretende adimplir 100% do crédito trabalhista em 12 meses, nos 12 meses subsequentes à homologação judicial do plano. Opa! Cara, habilita. Habilita amanhã. Habilita imediatamente. Por quê? Porque você terá o seu crédito, o crédito que você representa, em 12 meses após a homologação do plano, perfeito? Então esse é o primeiro movimento. Agora, vamos pensar no contrário, Vamos imaginar o contrário. Marcelo, eu fiz isso, cara, eu analisei todos os editais, o plano foi aprovado. E esse plano prevê o deságio de 90% do meu crédito. E os 10% que o plano pretende pagar, ele pretende pagar em 15 anos. Já imaginaram isso, gente? Já imaginaram? Já pensaram nisso? Me digam, já pensaram nisso? Que loucura. Então, pensaram nisso. O cara olhou o plano, 90% de deságio, pagamento em 15 anos. E aí você não habilitou ainda. Você olha o plano e diz, opa, não vou habilitar. Opa, como é que é? Não habilita. É exatamente isso, Tony. Não habilita, cara. Você não vai habilitar o crédito que titulariza, que representa perdão. Guarda esse crédito. Guarda numa gaveta. Hoje, processos todos digitais, faça uma pasta específica e aguarde o encerramento da recuperação judicial. Tão logo a recuperação judicial seja encerrada, você poderá requerer o prosseguimento da execução individual do crédito que representa. Vocês perceberam que a resposta não é objetiva? Ou seja, a resposta não é tem um crédito, vai direto habilitar na recuperação judicial. Não é, tem vários pontos cegos, tem ruídos, tem algumas nuances que modificam completamente a condição do crédito que você representa. Então, você vai fazer o seguinte, você vai analisar as fases que o processo de recuperação judicial se encontra. Porra, Marcelo, eu vou ter que ver 20 mil folhas, cara. Não. Você vai analisar as fases através da publicação dos editais. Analisou a publicação dos editais, percebeu, pô, já aprovaram o plano. Então, pô, vai lá e analisa o plano. Pô, tá bem, habilita. Tá mal, avalia. Tá muito mal, não avalia, não habilita, tá bem? Então, vamos pensar numa terceira situação. Você tem o crédito para habilitar, representa um credor, analisou o quadro de credores, viu que a fase da recuperação judicial, viu que na recuperação judicial você ainda pode habilitar e participar da Assembleia. O que você faz? De novo depende. Eu pensaria, Kiko, 2 vezes. Eu pensaria 2 vezes antes de habilitar de pronto. Analisaria, agora a gente divide as crianças dos adultos, o profissional do amador. Nesse caso, então, olha só, eu tenho a representação processual de um crédito e eu sou contratado para receber esse crédito em uma recuperação judicial. Eu habilito sempre, depende do crédito, depende da recuperanda, depende, meus caros colegas, pode parecer muito louco o que eu vou dizer, mas é verdade,
depende do quadro de credores. E quando eu digo depende do quadro de credores, eu quero dizer precisamente o seguinte, depende do lugar. Olha só que coisa doida. Me digam se vocês estão caminhando comigo nesse raciocínio. Me digam se nós estamos sintonizados sobre esse tema, por favor. Porque agora complica total. Agora os guerreiros ficam. As guerreiras ficam agora. Quem não é guerreiro, quem está brincando já foi. Mas os guerreiros ficam. Olha só. Há situações em que a recuperação judicial está no seu início, mas talvez não valha a pena habilitar o crédito. Imaginem, eu vou dar só um exemplo. Imaginem que vocês têm um crédito crédito quirografário de 120 mil reais. Crédito quirografário de 120 mil reais. Você sabe que esse crédito quirografário de 120 mil reais vai ser a bola da vez na recuperação judicial. Você sabe que no plano de recuperação judicial esse crédito vai sofrer em média. Cara, olha só, namoro, que eu estou dizendo. Em média, esse crédito quirografário de 120 mil reais vai sofrer um deságio de 48%, se eu não estou enganado, e vai ser pago em 9,82 anos. Estes são os padrões, as balizas que o Observatório de Insolvência constatou. O Observatório de Insolvência, PUC São Paulo, analisa os planos aprovados no TJSP. Então você sabe, você tem 120 mil para habilitar, não foi habilitado, não figura no quadro de credores e você tem essa expectativa. O meu crédito vai sofrer um deságio de 50% e será pago em média em 9,8 anos. Será que vale habilitar? Sabe quando que vale? Vale habilitar se você tem a possibilidade de articular dentro da Assembleia de Credores uma condição interessante. Então, Marcelo, nunca vale a pena? Tem circunstâncias que vale a pena. Por exemplo, quando você tiver condições de articular uma condição boa, viável, interessante para o seu cliente. Aí vale a pena habilitar. Tá bem? E essa é a primeira condição. Há uma segunda condição? Mas essa é para os guerreiros mesmo, olha só. Sabe qual é a segunda condição? A segunda condição é se você tem interesse em eventualmente discutir um outro plano de credor. Plano de credores não, plano de recuperação judicial entre os credores. Então a primeira situação, se você tem condições de negociar dentro da Assembleia uma situação mais favorável para o seu cliente. A segunda situação, você tem interesse em apresentar um plano de recuperação judicial alternativo ao plano da Recuperanda. Opa, então, em resumo, quando vale a pena? Olha a pergunta, capciosa, pergunta, deixa eu tomar um gole aqui, a pergunta quase maldosa. Quando vale a pena? Deixa eu encher essa cuia aqui, colocar uma água nesse chimarrão. Vejam esse chimarrão, brindem comigo o chimarrão da universidade em que eu dei aula por um bom tempo. Tomei apenas um pouco de chimarrão. Olha só. Vale a pena habilitar quando... resumindo essa questão, vale a pena habilitar o crédito quando você tem a capacidade e a potência de ter alguma ingerência no plano de recuperação judicial. Se você tem alguma ingerência, condição de ingressar na construção do plano, de apresentar um plano alternativo, como o meu querido colega já indicou aqui, de algum modo interferir na dinâmica da recuperação judicial, cara, habilita. Agora, se não tem, espera encerrar. Exatamente, amor. Espera encerrar a recuperação judicial. Vai levar um tempo. 3, 4, 5 anos. Vai acontecer isso. Vai levar um tempo. Mas a hora que encerrar a recuperação judicial, você vai requerer simplesmente o prosseguimento da execução. 100% à vista. Então,
vale a pena fazer toda essa construção, toda essa análise que tem um pé no direito. Vê bem, tem um pé no direito, mas tem um pé na negociação, tem um pé também na dinâmica econômica e vale a pena fazer essa análise do ponto de vista integral, do ponto de vista panorâmico, do ponto de vista de um olhar mais horizontal e que não fique exclusivamente observando o processo, tá bem? Vamos lá. Feita essa segunda questão, a terceira questão que eu recebi. Cara, a terceira questão é show de bola. Olha só, deixa eu ver aqui, construindo. Olha só, olha a terceira questão, olha só. Cara, tomem um chimarrão, tomem um chá, tomem uma água, tomem algo, porque aqui no Rio Grande do Sul está muito frio ainda. Então, vamos para a terceira questão. A terceira questão é a seguinte, Marcelo, eu estou trabalhando, estou promovendo uma recuperação judicial. Olha essa, Fausto, olha essa, cara. Não sei se você está aí ainda, mas a gente já conversou sobre isso. Tem trocado algumas figurinhas a respeito. Marcelo, eu estou promovendo uma recuperação judicial e eu tenho um credor. Cara, o credor, ele é filho do demônio, cara. Esse credor é filho do demônio. Esse credor não quer me ver nem pintado de ouro. Eu ligo para esse credor, o credor me deixa meia hora aguardando e não me atende. É inacreditável o que esse credor faz. Esse credor, ele faz questão de não recusar o plano. O credor faz questão de me humilhar. Sabe? O credor, ele não tem assim vontade de recusar o plano. Ele tem ódio da recuperanda. Então, o que eu faço, cara, nessa condição? Então, eu tenho um credor estrategicamente relevante no quadro de credores e, cara, o cara simplesmente odeia o meu cliente, ele me odeia, ele odeia qualquer questão que envolva a transação com o meu cliente. O que eu faço? Cara, que pergunta interessante, né? Credor filho do demônio. Olha que coisa louca. Então, o que faz? Gente, primeiro, que a gente não faz mágica, né, Elicásio? Não tem a fórmula perfeita para resolver isso. Mas há estratégias. Há estratégias. E estratégias previstas na Lei 11.101. Vou contar só uma ou duas, vamos lá, olha só. Primeiro, quem negocia plano de recuperação judicial tem que vestir a sandália da humildade. Tem que saber ouvir. Boa parte da negociação passa por ouvir o interlocutor e compreender a irresignação desse interlocutor diante da recuperação judicial. Então, ouve o cara, compreende, tenta genuinamente entender as razões desse ódio que o credor representa ou apresenta diante de você. Até porque o ódio não é dirigido ao advogado. Esse ódio é dirigido, no mais das vezes, à recuperanda, que frustrou uma expectativa de recebimento de valores, por vezes, que também faz diferença na operação do credor. Então, tudo bem. Ouça o camarada, releve o exagero, e essa é a primeira questão. Mas, esse tempero mais leve de resposta, por vezes, não satisfaz do ponto de vista substancial. Substancialmente, por vezes, não resolve dizer que, vou ouvir o credor, vou contemporizar com o credor, vou deixar o credor falar o que ele quiser. Tem vezes que, não dá nada fazer isso. E aí vamos usar um remédio mais sério, um remédio mais grave. Marcelo, qual remédio que você está dizendo? Olha só a Lei 11.101 no que toca ao administrador judicial. Houve uma mudança agora, em janeiro de 2021, entrou em vigência agora, 23 de janeiro de 2021, Lei 14.112 reformou alguns dispositivos da Lei 11.101. Vejam o que essa lei indica sobre o AJ. O administrador judicial, até janeiro de 2021, em regra, ficava excluído das negociações entre devedor e credores. Até janeiro de 2021, o administrador judicial nada tinha a dizer sobre as negociações entre recuperanda e credores. Agora não. Agora o credor e a recuperanda
podem se socorrer no administrador judicial para estabelecer um circuito de conciliação, de mediação, de negociação. Então, a dica que eu daria para essa terceira pergunta é a seguinte. Via judicial, a advogada recuperanda provoque o administrador judicial, olha só, por via judicial, por meio do processo de recuperação judicial. Junte uma petição requerendo a intimação do administrador judicial para fazer as vezes de mediador com este credor irresignado. O administrador judicial, em primeiro lugar, vai ficar surpreso, porque isso não está acontecendo. Isso não é praxe ainda nas recuperações judiciais. Então ele vai surpreender. Em segundo lugar, ele vai ser obrigado a fazer, porque está no rol de suas atribuições após o advento da Lei 14.112, que reformou a Lei 11.101. E aí ele vai estabelecer essa mesa negocial. Isso é importante por quê? Porque através de um terceiro, que vai forçar uma mesa de negociações, você poderá fazer prova desta irresignação, desta antipatia que o credor tem para consigo. Você poderá estabelecer na reunião com o administrador judicial as balizas mínimas que você tem a intenção de aprovar o plano de recuperação judicial, ou melhor, você tem a intenção de fazer constar no plano de recuperação judicial. E isso é simplesmente alvissareiro extraordinário, porque você fará de modo forçoso o que antes não havia como fazer. Perguntei como é que eu sei disso. Negociando planos de recuperação judicial, eu tive imensas dificuldades com alguns credores, a ponto de olhar o celular, ter 30, 40, 50 ligações para os credores. E os credores, um ou outro credor, não dá qualquer retorno. Conseguimos aprovar, não tivemos maiores problemas com relação a isso, mas há situações em que esses problemas virão. E nessas situações é muito interessante essa alternativa que, aliás, está sendo declinada aqui pelo José, a legislação que indica o artigo que indica esta alternativa. Então, assim, junta no processo um pedido para o administrador judicial mediar uma negociação com um determinado credor e, nesta reunião, estabeleça algumas bases que você pretende indicar no plano de recuperação judicial. Pretende indicar objetivamente, caro credor, a minha intenção no plano de recuperação judicial é apresentar essas condições. O que você acha? Até onde você vai? Você concorda? Qual a alternativa que você propõe? Você tem alguma alternativa para essa proposta? Qual a sua contraproposta? E se coloque integralmente à mesa para negociação. O credor insatisfeito e resignado que estava fechado, ele terá que se abrir. E você abrirá através desta estratégia a mesa negocial com um credor estratégico que antes estava de costas para o remédio recuperação judicial, para a sua recuperação judicial. Então, assim, faça isso, tá bem? E por aqui eu encerro as perguntas que eu havia recebido. Aí, alguma pergunta a mais? Meus caros colegas, tem alguma questão que vocês queiram dividir por aqui? Há algum tema que vale a pena a gente debater um pouquinho? Escrevam aqui abaixo. Me digam se vocês gostaram dessa conversa, se sintonizou com as dúvidas que alguns eventualmente possuíam, tá bem? Me digam, e se tiver alguma pergunta sobre recuperação judicial, prática, campo de batalha, tragam aqui agora que eu enfrento junto com vocês. E claro, também se eu não souber, eu vou dizer que não sei, mas confesso que até hoje não apareceu nenhuma questão que eu não consegui explorar com o devido modo que eu tenho feito, né? Eu gosto. Tá bem? Alguma questão prática, alguma questão teórica? 3, 2, 1. Então, mais uma live da terça concluída. Queridos colegas do colegiado, obrigado pela atenção, obrigado pela troca, tudo certo, tamo junto. E vamos lá
Vamos em frente. Uma pergunta que o Tony trouxe aqui. Marcelo, se eu não habilito na recuperação judicial e convolar a falência, não seria pior? Não, cara, não, porque se abrem todos os prazos para habilitação, seja com o administrador judicial, seja com o juízo. Então, abração, pessoal, abração. Então, independe, você vai poder habilitar depois na falência e mais. O prazo prescricional fica suspenso na recuperação judicial. Então, Tony, problema zero nesse caso, tá bom, meu irmão? E aí, estamos encerrando mais uma live da terça. Grande abraço. Em frente, em frente. Até mais.